Bem-vindos a mais um podcast, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje nós temos a honra de receber uma figura emblemática aqui do Venture Capital brasileiro, Fernando da Crescera. Muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui. Agradeço o pessoal do CapTable pelo convite. Uma honra estar aqui em Porto Alegre e aqui nessa terra que eu gosto bastante. Boa. Fernando está aqui porque a gente está acontecendo nesse momento o South Summit, né? Então, Perfeito. Um evento que traz muita gente do VC aqui para Porto Alegre. A gente aproveita esse momento para trazer as pessoas também que a gente vê lá no LinkedIn, que a gente conversa online, né? Trazer para essa conversa. Mas então, fala um pouco para nós aí, quem é o Fernando, quem é a Crescera, Legal. como que isso começou? Bacana, legal. Bom, eu sou hoje sócio da Crescera, né? Toco a área de Venture Capital. Na verdade, eu sou o sócio de tecnologia, né? Quer dizer, na Crescera é uma... Dá um passo atrás, né? A Crescera é uma das principais casas de Venture Capital e Private Equity aqui do Brasil. A gente, na verdade, já passou por alguns rebrandings, mas a gente está junto ali, o time principal está junto basicamente desde 2009, quando foi fundada a gestora chamada BR Investimentos, fundada pelo Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia. Foi meu sócio até 2018, quando ele se desvinculou da gestora para assumir o Ministério da Economia. A gente depois passou por Bozano Investimentos, né, do Júlio Bozano, que é um dos grandes empreendedores aqui do Sul, raiz, né? Hoje, quando a gente fala nesses conceitos de investimento, muitas das coisas que a gente fala hoje foram forjadas na Bozano Simonsen, né? Na firma de investimento que ele fundou e que marcou história aqui no Brasil, vendida depois incorporada pelo Santander. Então a gente passou por essa jornada. Hoje nós somos uma casa que tem Private Equity e Venture Capital como principais linhas de atuação. A gente tem mais ou menos uns 6 bi sob gestão hoje. E a gente é uma casa, nós não somos uma casa generalista, né? Então a gente tem sócios com especializações. E aí os times que trabalham com esses sócios. Então eu sou o cara de tecnologia. Existe ali, tem um sócio de educação, eu tenho um sócio de varejo, de saúde. Então a gente gosta de ter essa especialização porque a gente entende que o dinheiro é commodity. Então hoje se você tem uma empresa, seja de venture ou private equity, e tem um projeto legal, você não vai ter dificuldade de captar dinheiro. O dinheiro existe. O que falta são os bons investidores que entendam do seu negócio e possam realmente dar aquele algo a mais. A gente se propõe a ser esse cara que bota o capital e bota, assim, realmente ali uma camada intelectual em cima que é mentes e braços para ajudar você de fato, né? Então a gente tem essa pegada, né? Então eu sou um sócio que atua tanto no Venture Capital como no Private Equity. Eu coordeno a área de Venture Capital, mas eu também atuo no Private Equity. Por exemplo, o investimento na Nelógica, depois a gente vai falar um pouquinho aqui. Esse investimento é feito pelo Private Equity. Eu sou um dos officers que atua, né, junto com os empreendedores. Mas eu coordeno toda a área de Venture Capital, que nasceu na época que nasceu a Bozano Investimentos. A área de Venture Capital é um pouquinho mais nova, mais jovem do que a área de Private Equity. A área de Private Equity começou em 2009 e a de Venture Capital começou em 2013, né, comigo. Então, hoje a gente faz isso e eu sou um dos 6 sócios ali que realmente tocam, né, os principais sócios que tocam o negócio. Então, é assim que a gente está organizado hoje. Boa. E eu fui atrás de pesquisar o que acontecia antes de tu entrar na Bozano. E, assim, achei coisas bastante curiosas aqui. Queria ouvir de ti qual é essa história aí, como é que tu foi parar no VC? Minha história é curiosa, né? Porque eu na verdade, era cientista maluco. Eu sou matemático, eu formei em matemática no FRJ. Depois eu iniciei o mestrado na COP UFRJ, né? Em computação gráfica. Eu sempre gostei desse tema, computação gráfica. Eu olhava aqueles filmes de ficção científica que tinham os primeiros gráficos gerados por computador. Eu ficava, caraca, isso é muito legal, quero fazer isso. Então matemática foi, primeiro assim, aí eu vi que computação gráfica precisava de muita matemática. Eu falei, então tá bom, então já sei qual é a graduação que eu tenho que fazer, matemática. E assim, a matemática é um curso extremamente difícil. Na minha turma eram 80 pessoas, só eu e mais 2 nos formamos dentro do período regulamentar. Só pra você ter uma ideia. Eu não consegui nem fazer festa de formatura direito. E aí, pra mim a graduação foi só uma ponte para fazer o que eu realmente queria fazer, que era computação gráfica. E aí eu fui aprovado no mestrado, comecei a minha tese. E a minha tese de computação gráfica, e aí eu, um pouco de sorte, né? Eu escolhi um tema que, baseado na minha paixão por cinema também, né? Filmes, etc., acabou chamando a atenção do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Basicamente era o seguinte, a minha tese era o primeiro filme, acho que todo mundo aqui deve lembrar, do Exterminador do Futuro 2.
aquele robô do metal líquido, T-1000, né? Metal líquido. Aquela hora que ele tá perseguindo lá o Schwarzenegger com o John Connor e o caminhão explode lá, e aí ele sai andando, né, do caminhão que explodiu na forma de robô líquido, aquela foi a primeira aplicação de motion capture, captura de movimento, num filme de Hollywood, de fato. E o motion capture nada mais é do que você botar sensores nas articulações de um ator vestido numa roupa especial, e câmeras especiais capturam o movimento desse ator. E aí transferem esse movimento, cada marcador desse gera um sinal unidimensional, e isso vai para o computador, e aí lá você aplica esses sinais num avatar, vamos dizer assim, num personagem virtual, que no caso do filme era o robô de metal líquido lá. Só que tinha um problema. Você capturava lá o negócio do estúdio, etc, aí vai o diretor do filme vai ver, não gostei da maneira como o cara saiu andando. Tem que capturar tudo de novo. Volta, captura o troço todo de novo. O que eu fiz? Eu desenvolvi um programa, um sistema, né? Então eu também fui programador, além de tudo. Programei em Silicon Graphics, que é um dia eu vou comprar uma Silicon Graphics vintage, que não fabrica mais, só para ter lá em casa como no meu museu de computador. Mas eu desenvolvi um sistema que permitia que você, através de equações matemáticas, manipulasse esses sinais sem precisar o cara gravar de novo. Então o diretor falava, eu quero que ele ande mais rápido. Aí eu visualmente lá no computador eu conseguia ajustar uns parâmetros e fazer o cara andar mais rápido. Ou, por exemplo, juntar dois movimentos. Ele começa andando e termina correndo. Então, isso foi, por incrível que pareça, foi muito inovador na época. Publiquei muitos papers lá fora, no Brasil, no exterior. A minha tese de mestrado ganhou o prêmio da Unesco, ganhou o prêmio da Sociedade Brasileira de Computação. Então, assim, foi uma coisa que deu um up. E aí eu fui chamado para continuar as pesquisas no INPA, como pesquisador no laboratório de computação gráfica lá, que é o VISGRAPH, e a minha tese de doutorado também ia nessa linha, misturando um pouquinho disso que eu fiz com, na época, redes neurais, etc., e inteligência artificial para fazer movimentos autônomos sem precisar sequer capturar. Isso em que ano, mais Isso ou era menos? 1996, 97. E já falava inteligência artificial. Já falava. Inteligência artificial, hoje a gente está vivendo o boom, né? Isso é interessante você falar, mas é um negócio que já é estudado há pelo menos 30, 40, 50 anos. Eu estudei vários papers que já eram antigos, falando de redes neurais, etc. Então, assim, depois a gente vai falar um pouquinho do porquê. Eu tenho a minha tese do porquê que a gente está vivendo isso agora, né? E porquê que chegou o momento da inteligência artificial. Tem um motivo por trás. A gente vai falar um pouquinho disso. Me lembra até. Tá bom. Mas, então eu comecei a fazer, né, a desenvolver essa minha tese de doutorado e tal. A coisa estava indo bem, continuava ali publicando muito. E o INPA, não sei quem foi no INPA, o INPA é um lugar maravilhoso, né? É um centro de excelência mundial em matemática aplicada e computacional. Fica ali no Rio de Janeiro, encravado na Floresta da Tijuca. Então ali você conversa com as... É só gente, né? Para o nível de profundidade que você tem que saber de matemática e tudo, é só gente ali que conversa com as árvores. E eu não era diferente. Andava com minha pochete, conversava com as árvores, não sei o quê, para pensar nos algoritmos. Faz parte do jogo. Então essa era a minha vida. E aí, o meu... Né, aí já estamos chegando mais perto ali de 1998, 99. Aí o meu orientador do doutorado recebeu uma proposta para sair da área de pesquisa e tocar um fundo de investimentos no Opportunity. Eu nem sabia na época o que era Opportunity, sabia porra, que Opportunity, não sei o quê. Mas teoricamente era um investidor, na minha cabeça, era um investidor. E nessa época, a palavra da moda aqui no Brasil era plano de negócio. Todo mundo tinha um plano de negócio, descobriram né, tinha uns templates de como organizar o plano de negócio, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso também. Aí conversei com os amigos meus lá da COP, né, que fizeram mestrado junto comigo, e a gente montou ali um primeiro negócio ali, escrevemos um plano de negócio, que era uma fábrica de software. Todo investidor tem o seu lado, a sua mancha no currículo, né? Então eu já achei que montar uma fábrica de software era um bom negócio, né? Na época até podia fazer algum sentido, mas enfim. Obviamente quebrou esse negócio, mas vamos chegar lá. Então eu montei esse plano de negócio e apresentei para esse meu orientador, o Jonas, um cara que é muito querido. Ele, depois de um mês depois, ele falou assim, olha, nós vamos investir, mas com uma condição. Em vez de você trabalhar na empresa, você vai trabalhar aqui comigo no Opportunity. E aí, cara, fiz essa guinada de 180 graus na minha vida, né? Saí da área acadêmica e fui
caí no Opportunity, que na época, cara, era a casa de investimentos aqui no Brasil, né? Era um Pactual da vida, era uma casa muito prestigiosa. Tinha lá as confusões do Daniel Dantas e tal, né? Eu fui conhecendo quem era, como é que era, etc. Assim, Daniel, minha leitura dele é um cara genial. Aliás, foi um dos alunos mais brilhantes ali de vários economistas famosos. Só que a maneira de gestão dele é o que eu chamo de gestão por conflito, né? Então ele gosta no conflito é que ele consegue ganhar, né, o leverage nas negociações. Ele é bom nisso. E é o mérito dele e ganhou muito dinheiro. Então, deu certo. Então, eu fui para a Opportunity, né, trabalhar como officer desse fundo de Venture Capital. E ali a gente fez uma série de investimentos. Alguns deles deram certo, outros deram errados. Num deles eu acabei virando sócio depois, que eu desci para fazer uma reestruturação. Virei sócio, depois a gente vendeu aí, foi até mais recentemente, 2019, 20, a gente vendeu para uma investida da Riverwood, né, que comprou essa empresa que eu investi. Eu era sócio, fui conselheiro da empresa, não sei o que, foi ali, eu também botei um dinheirinho no bolso, foi legal, né? Mas aí, ali eu comecei a minha jornada no Venture Capital. Então, estamos falando de 98, 1999. O termo já era Venture Capital, né? Não se chamava muito. Venture Capital se chamava nos Estados Unidos, a gente ouvia lá, tentava, mas era capital de risco, né? Capital de risco, que é um nome horroroso. Eu não gosto desse nome, eu chamo de Venture Capital. Capital de risco eu acho uma acochambração aqui do termo para o Brasil que não tem nada a ver. Mas tudo bem. Eu prefiro o termo americano, apesar de não adotar ipsiliteris os termos que vêm dos Estados Unidos, não. Mas nesse caso eu prefiro o termo americano. Bom, e aí foi engraçado porque comecei ali a minha jornada como VC, né? E aí logo veio a primeira grande crise, que foi a mãe de todas as crises, vamos dizer assim, que foi a bolha da internet do ano 2000, 99, 2000. E ali foi incrível, né? Porque foi uma sequência de eventos, né? Quer dizer, o mercado colapsando, né? Depois vieram os ataques às Torres Gêmeas, que aprofundou e tornou a crise mais perene. Então foi assim, foi um primeiro choque de realidade, né? Tipo, não tem muito glamour, não. Parece o Lobo de Wall Street, né? Que o cara entrou ali, ele conseguiu um emprego na empresona lá, e aí teve um colapso também, né? Então foi mais ou menos o paralelo foi esse, né? Bom, sobrevivi, né? Precisei fazer alguns skills adicionais, né? Construir alguns skills adicionais, que, por exemplo, parte do portfólio estava meio em dificuldade por causa da crise. E vamos descer para ajudar o empreendedor, dar a mão para o empreendedor, fazer turnaround, fazer não sei o que, etc. Então, eu passei um período dessa jornada ali, enquanto eu estava na Opportunity, no chão de fábrica ali com os empreendedores, ajudando de mão dada, etc. Foi ali que eu também ganhei um pouquinho de gosto pelo empreendedorismo. Fui ganhando mais gosto ainda pelo empreendedorismo. Falei, cara, que interessante, não sei o que. É legal ser investidor, mas é legal também empreender. E foi dali também que eu tive a minha segunda experiência empreendedora. A primeira foi o plano de negócio, que eu consegui captar, mas eu fui impedido de atuar na empresa, que depois quebrou, a fábrica de software. Mas aí a segunda já foi um negócio que eu fiz mais conscientemente, com um amigo meu que na época entrou mais até como investidor, o Vitor. Vitor vai ouvir aí, um alô, Vitão. E a gente fez um negócio de jogos. E qual foi o negócio de jogos? Quando eu estava no Opportunity, uma das teses que eu estava estudando, que eu achava que era interessante, também sempre fui gamer. Meu primeiro computador foi um TK-85, né? Então eu sempre gostei e tal, jogava lá, joguei desde o Pong, não sei o quê. Eu sou velho, né, cara? Pô, pra estar mais de 25 anos fazendo VC é porque é velho, né? Eu tento não parecer, mas eu sou. Então, assim, uma das coisas que eu comecei a pescar lá no Opportunity é que nessa área de jogos, na década de 90 a gente vivia o problema da pirataria aqui no Brasil, né? Jogos de CD, etc, que todo mundo pirateava, a banca de jornal vendia lá o jogo, etc. Porra, aí o desenvolvedor não ganhava porra nenhuma, não sei o que, era o inferno. Eu falei, esse modelo de negócio vai ter que mudar. E aí eu também via que a internet permitia que você pudesse fazer o download e eventualmente assinar, fazer um modelo de assinatura dos jogos. E aí eu liguei uma coisa a outra, falei, cara, acho que o modelo de negócio que vai disruptar a indústria de jogos e vai se tornar um padrão é o de assinatura. E foi o que aconteceu. Então eu montei essa startup, né, com esse meu amigo. A gente foi para Los Angeles,
consegui, pô, licenças de vários publishers famosos, não sei o quê. Conheci o Romero, que fez o Doom, não sei, o Quake, o Doom, etc. Então conheci os meus ídolos, que eu joguei muito. Joguei Cara, também. quem não jogou Doom, né? Quake. Fui na E3, que hoje não existe mais, infelizmente, mas era a principal feira de jogos lá nos Estados Unidos. E aí trouxemos várias licenças e montamos um portal. A gente fez um contrato de exclusividade com a Oi, que na época se chamava Telemar, né? E bombou. Ali foi um negócio que deu muito certo, né? E depois a gente acabou conseguindo uma saída. Foi ali também botei mais um dinheiro no bolso, né? Então eu tive uma empresa que quebrou e uma empresa que deu certo. Então eu tive as duas experiências empreendedoras, o que isso me deu também, né? Fazendo um histórico, né? Olhando para o meu histórico, Sim. me dá aquela casca também, né? Porque, de novo, eu acho, eu não desmerecendo quem não passou por isso, mas eu acho que eu estar agora como investidor, tendo passado por experiências como empreendedor positivas e negativas, porra, eu entendo muito melhor a dor do cara que tá lá na ponta. Entendeu? E aí foi isso. Então, assim, eu tive essa jornada, né, ali. Depois do Opportunity, acabei indo para Rio Bravo, porque viu que eu estava fazendo esses trabalhos de turnaround em empresas, e eles também estavam com algumas dificuldades em empresas do portfólio. Então eu fui lá me juntar ao time de VC para fazer esses trabalhos específicos dentro de empresas que eles tinham investido. Fiquei esse tempo, e aí já vamos chegando mais próximo aqui de 2012, 2013, quando estava nascendo a Bozano Investimentos. E aí ela nascia já com o primeiro fundo de venture, e eles precisavam de alguém para tocar o fundo. E aí me chamaram. E aí eu olhei assim, pô, ao invés de tocar o fundo, eu vou criar uma área de VC aqui dentro. E aí foi assim que nasceu a área de VC da Crescera, da hoje Crescera Capital, entendeu? Boa. E nessa tua experiência como empreendedor, era um cabra da montanha? Então, eu nem sabia. Na época eu nem sabia ainda, né, cara? Mas esse negócio da cabra da montanha, a história é curiosa. Isso foi acho que foi 2016, 17. A gente já estava com o fundo 2, né, que é o Criatec 2 rodando, já fazendo investimento, etc e tal. E eu tinha uma palestra que eu ia dar na Fiesp, né? Pô, um salão cheio, lotado, não sei o que, bababá. Era tipo a palestra ia ser num dia de semana, tipo terça-feira, uma coisa assim. E aí era um domingo, eu tava em casa preparando ali, pensando no que eu ia falar, não sei o quê, porque a plateia era assim, empreendedores que queriam investimento, não sei o que e tal. Alguns empreendedores que já tinham feito ciclos de empreendedorismo, etc. Alguns investidores. Então era uma audiência bem qualificada. Eu falei, cara, preciso contar um troço diferente aqui pra, né, sacudir. E aí eu tava, né, eu me lembro que era um domingo chuvoso, eu tava zapeando domingo de manhã, acordando ali na televisão, não sei o que, ainda pensando o que eu ia fazer, e aí eu passei lá no National Geographic. Aí tinha a porra de uma cabra, de um bicho descendo, escalando uma montanha. Eu falei, mas que porra de bicho é esse? Que bicho maluco, escalando a montanha, um paredão quase vertical, né? Aí eu falei, pô, deixa eu pesquisar. Eu pesquisei e falei, realmente, a cabra da montanha. Eu falei, cara, aí veio o estalo. Eu falei, cara, isso tem muito mais a cara do empreendedor raiz do que unicórnio, não sei o quê. Eu, assim, de novo, nada contra o termo unicórnio em si. Mas se você olhar friamente, o que é um unicórnio? É uma empresa que tem um valuation de $1 bilhão, né? Fez uma rodada, tem um valuation de $1 bilhão. Ela está julgando o empreendedor pelo valuation. Não necessariamente o empreendedor de $1 bilhão é um bom empreendedor. Tem vários casos aí que provam isso. E, porra, um dos maiores retornos que eu tive até hoje na minha carteira, que foi a Bling, que a gente vendeu para a Local Web, eu fiz mais de 60 vezes, multipliquei o capital por mais de 60 vezes, e não chegou a ser um unicórnio a empresa. Então, eu sempre critiquei, eu sempre tive um pouco de desconforto com o termo unicórnio, porque ele acaba criando essa segmentação meio narcisista, meio né, elitista, de que, cara, só é bom empreendedor quem vira unicórnio. Não acho que é isso. Pô, tem vários cases no meu portfólio, um portfólio de fundos parceiros, de baita empreendedores que nunca viraram ou talvez nunca virem unicórnio, por vários motivos. Talvez porque o mercado deles não é grande o suficiente, ou porque já tem um cara estabelecido, mas tem uma jornada bacana, uma história legal, e vai ganhar muito dinheiro e dar muito dinheiro para os seus investidores. Então, assim, eu não gosto dessa elitização. Eu acho que na hora que eu vi a cabra, eu falei, cara, isso é a cara do empreendedor raiz, né? Porque empreender, você sabe bem, é escalar uma montanha por dia. E, porra, a montanha mesmo, que é paredão. E é isso, é mais do que matar só leão. É escalar a montanha. E aí, beleza, escalou a montanha, lá em cima, quando você chega no topo, você vira unicórnio. Não tem problema nenhum. Mas, porra, a jornada é cabra.
é cabra, é escalar a montanha, o desafio, etc e tal. Então, e põe em especial aqui no Brasil, né, cara? Porque, pô, o Brasil tudo joga contra. Tudo joga contra. É o governo que joga contra, sabe? Além das que, assim, a gente aqui tem, aí você olha, né, os ciclos de venture capital ao longo da história, você tem, né, os altos e baixos, é como uma senoide, né? Então você teve lá a bolha da internet de 2000, depois teve a crise da Rússia, a crise do subprime, crise não sei o quê. Em todas essas crises o mercado dá uma secada, depois melhora. Agora a gente viveu uma euforia 2020, 2021 e agora estamos há 2 anos vivendo aí uma depressão. Mas vai voltar. Sim. Vai voltar. Então é assim que funciona. O problema é que aqui no Brasil, além desses ciclos que a gente não controla, que é o beta que vem lá de fora, a gente tem as crises internas. Sim. E as dificuldades de se empreender com todo mundo jogando contra. Desde, porra, a dificuldade para abrir uma empresa, o fiscal lá que, se você é uma health tech e você precisa de tirar uma licença para fazer alguma coisa, o cara vai te extorquir, senão você vai ficar na fila lá da Anvisa 6 meses, às vezes 1 ano, para obter a sua licença. Então tudo joga contra. Então aqui no Brasil é mais cabra ainda. Então foi aí que nasceu a cabra. E foi muito legal, porque na hora, cara, quando eu construí. É uma apresentação, inclusive, que eu faço nas palestras que eu dou, né? Da Cabra da Montanha e tal. Eu sou muito requisitado para fazer essa palestra, né? E aí, quando chega no final, é o grande finale. Aí que aí eu conto da cabra. E aí, na hora, na Fiesp, lá a galera ficou elétrica, né? Porque o empreendedor, ele veste a carapuça da cabra, entendeu? Então, isso foi muito legal. Foi muito legal. Inclusive, tem o pessoal da incubadora, da aceleradora Nexus, que é São José dos Campos, eles adotaram a cabra como mascote oficial. Aí. Tudo lá é cabra, não sei o quê. Aí teve uma startup lá que fez um fliperama de tela, daquele clássico, fez um joguinho que é o jogo da Cabra da Montanha. Aí um dos final boss sou eu lá, não sei o quê. Eu falei, porra, sacanagem. Mas é isso, mas foi legal. Foi um insight interessante e eu acho que muita gente hoje conhece a Cabra da Montanha. Eu fico muito feliz aí de ter participado disso. Boa, bom, concordamos com essa visão, né? A vida do empreendedor ela é bastante difícil e quando a gente fica olhando só para aspectos talvez mais de vaidade, como um valuation que obviamente tem impacto, né, claro dentro da tem. vida da Sem empresa, dúvida. até numa saída mais ainda, né? Mas ao longo o andar da carruagem é muito mais importante. Sim. Tem muitos com valuation gigantesco, mas com liquidation preference que não deixa nada no bolso se liquidar a empresa. Esse é um problema seríssimo que a gente viveu, principalmente nessa época de euforia. Eu até escrevi um artigo sobre isso, né, que saiu na Neofeed. Assim, primeiro, né, aí só pegando o gancho que você falou, valuation sempre é consequência. Ele nunca pode ser o objetivo principal. O empreendedor, que ele, né, fica obcecado em virar unicórnio, valuation de um bi, valuation, ele tem a chance muito grande de se lascar por causa disso. Ele faz o teu negócio, pensa no teu negócio, e se você fizer as coisas certas, muito provavelmente você vai ter um valuation muito bacana. Se vai ser unicórnio ou não, aí depende de várias condições que não necessariamente você controla. Mas você vai conseguir o melhor que você puder se você focar no que é o core do teu negócio. Então, assim, esse é um ponto. E aí, sobre essa questão, né, você está falando da liquidation, né? A gente viveu um momento de muita euforia, 2020, 2021, né? Principalmente. Isso foi causado por uma série de fatores, né? A gente vinha de um cenário, por conta da pandemia, em que as taxas de juros foram para zero, ou até negativas. Além disso, os governos inundaram o mercado de capital, né? Tipo, subsidiando uma porrada de pessoas que perderam os empregos, e isso foi talvez uma das poucas coisas boas da pandemia, é que acabou se fazendo um experimento do UBI, né? Universal Basic Income. Né? Que isso é um negócio que o Kurzweil dizia em alguns dos livros dele, que era um negócio que talvez fosse importante quando viesse a revolução do AI e da automação, que é o que a gente está vendo agora, a gente vai chegar lá. Mas, então, essa necessidade de jorrar, né, de colocar capital em excesso no mercado, criou essa bolha de capital que, assim, tinha capital demais no mercado, taxa de juros zero, então o capital que estava alocado tranquilamente na renda fixa, o cara olhava e falava assim, não estou rendendo nada aqui, preciso ir para outro lugar. E aí, para onde ele vai? Mercados alternativos, né, classe de ativos alternativos, venture capital, private equity, etc. Então, esse foi a receita para
para o que aconteceu ali em 2021. Então, muito dinheiro entrando nos fundos, gestor abria a porta, tinha fila de LP ali querendo botar dinheiro. E aí o que acontece? Quem conhece da dinâmica de fundos de investimento é o seguinte, você aloca, você levanta um fundo, você tem ali um período de investimento, em geral 4 anos para investir, pode até prorrogar mais um pouquinho, mas em geral 4 anos, é onde você tem que fazer o deployment do capital, alocar o capital nas empresas, escolher. Como tinha dinheiro demais, teve gente que captou fundo aqui que era claramente o mercado aqui não comportava. Claramente. E aí o que acontece? O cara olha, o gestor do fundo olha e fala assim, cara, eu tenho aqui 5 bi para investir aqui nessa região que não comporta isso. Então ele não tá nem aí pro valuation da empresa que ele vai pagar. Na verdade, quanto mais burn tiver ali para justificar a alocação de capital, melhor. O que eu preciso é fazer o deployment do capital. Então assim, o cara não fazia conta, pagava um valuation que ele tirava, né, não sei da onde. Se o empreendedor viesse com uma tese ali que queimava 50 milhões de dólares a cada 6 meses, ele ia ficar sorrir de orelha a orelha o investidor, que opa, tô alocando capital aqui. Então isso criou as distorções. E alguns empreendedores, que são espertos, falaram, opa, entenderam a situação, vou aqui ajustar o meu plano de negócio para pegar valuation mais alto que eu puder, torrar aqui um monte de dinheiro, e aí o cara começa a fazer loucura, né? Tipo, eu cheguei a visitar a empresa e o cara tinha DJ tocando no horário de trabalho lá, carrocinha de cachorro-quente, pipoca, não sei o que, DJ tocando no lounge. Eu falei, fudeu, cara. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, cara. Pô, eu pegava um rap, aí eu fiz uma compra no mercado, isso eu me lembro até hoje. Fiz uma compra de R$400 no mercado. Eu ganhei R$250 de bônus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí, sabe, o sentimento que eu tive foi o seguinte, o investidor do rap tá botando dinheiro no meu bolso. Não, no bolso, certo. É o custo de aquisição do cliente. Tá errado. Desse jeito tá errado. Tanto é que a gente viu o que aconteceu. Então, assim, criou-se essa distorção. E aí a gente viveu essa loucura. E aí, muitos empreendedores pegaram ferramentas como Liquidation Preference, que é uma ferramenta válida, justa, se bem utilizada, ela tem o seu valor, e começaram a fazer loucura. Né? O cara faz uma primeira rodada no valuation que não dá para justificar, bota um Liquidation Preference, aí já faz uma segunda rodada depois de 6, 12 meses, já bota uma outra camada de Liq Pref, com multiplicador, com não sei o quê, e aí você vai ver, o empreendedor, se ele fizer a conta, ele não tem upside nenhum mais. Porque a única chance dele ganhar dinheiro, o empreendedor, depois dessas Liq Pref aninhados, não sei o quê, é se ele fizer um IPO num valuation absolutamente indecente. O que não aconteceu, porque o mercado lambeu. Sim. E aí a gente viu a castelo de cartas desde o Boroná. Por isso que eu falo no artigo, que muita gente eventualmente deve ter ficado chateado comigo, é que para mim isso é pirâmide. E foi pirâmide que foi feito. Sim. Entendeu? Então esse é um... Mas de novo, são os ciclos, entendeu, Léo? Eu já vivi esse negócio várias vezes. A gente comete erros em cada ciclo e, felizmente, a maioria dos erros cometidos no ciclo passado não se repetem no próximo ciclo. Então, o que a gente vai viver agora, que o mercado vai voltar, e espero que volte, a não ser que a gente tenha uma guerra nuclear, mas aí a gente vai estar a gente não vai estar falando mais de investimento, a gente vai estar falando de sobrevivência, né? Caçando, etc. Aí eu posso falar do Airsoft depois, né? Tá preparado. Mas a gente vai voltar, o mercado vai voltar, mas muito mais racional nesse sentido, né? Você tem aquela, que é uma métrica usada para empresas de SaaS, né? É o Rule of 40, né? Quer dizer, 40%, né? Você tem que a soma ali de crescimento com margem, 40%. Isso era meio que um sweet spot, né? Que os investidores lá fora tinham para empresas de SaaS listadas, etc. Eu acho que essa barra vai subir um pouquinho. Agora é Rule of 60, e não pode ser só growth. Tem que ter margem. Entendeu? Porque você crescer... Cara, se você socar dinheiro suficiente no negócio, a não ser que seja um negócio muito ruim, ele vai crescer. Vai crescer. Óbvio que vai. É só você pagar para o cliente usar. Sim. É simples. Vender R$1 por 50 centavos. Exatamente. Todo mundo vai comprar. Entendeu? Então não adianta socar dinheiro por socar.
tem que ter resultado, tem que ter margem, que aí você cria os negócios que são perenes, né? Que aí são as cabras da montanha, é um negócio que cresce de forma sustentável. Entendeu? O unicórnio, ele surge do nada. Você já viu unicórnio na vida? Eu nunca vi uma porra do unicórnio. Vai tirar leite do unicórnio. A cabra dá leite. Tira leite do unicórnio pra você ver o que vai acontecer. Não dá, entendeu? Então, assim... brincadeiras à parte, são os negócios... A cabra representa os negócios que crescem de forma sustentável. Boa. Antes de a gente entrar no tema da inteligência artificial, que eu vou querer que tu explique aí essa tua tese, essa tua teoria, tem um presente aqui da CapTable. Caramba, pô, ganhei até presente. Deixa eu posso abrir aqui claro, agora? Claro, fique à vontade. Obrigado, cara, vocês são demais. Vamos lá. Opa! Pra tomar meu cafezinho. Minha camisa, deixa eu mostrar aqui a camisa, pô. Boa. Ready, set, invest. Pô, muito obrigado, cara. Vou deixar aqui prontinho. Deixa eu tirar isso aqui pra não atrapalhar a filmagem. Boa. Pô, obrigado, pessoal. Fico muito feliz aí. Não precisava mesmo, tá? É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra aí recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Então, conta pra nós sobre essa tese, o que tu pensa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, acho que talvez pela vantagem de ser velho, a gente vai vendo as coisas acontecerem e vai entendendo, vai fazendo algumas correlações, né? Então, como eu te falei, né, Léo, assim, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, eu estudei isso no meu mestrado e no meu doutorado, há 25, 30 anos atrás, quase. Então, esses termos existem, essas coisas existem há bastante tempo. Só que, por exemplo, vamos lá, qual era o celular que as pessoas tinham em 1998? Era aquele Nokia cabeção que era para mandar um SMS, que não existia WhatsApp. Era um inferno. Tinha que ter um cinto para segurar o celular. Isso. Inclusive, as primeiras empresas da bolha da internet que colapsaram foram as empresas que estavam partindo da premissa que era o seguinte, cara, eram empresas de soluções mobile. Então tinha uma empresa chamada InfoSpace, que foi uma das primeiras que colapsou. Valia, sei lá, 40, 50 bi de dólar na bolsa. E a premissa dela é todo mundo vai fazer banking no celular, vai fazer jogos, vai consumir informação. E até hoje a gente sabe que é verdade. Mas hoje, 20, 30 anos depois, na época, os celulares não suportavam esse tipo de coisa. Então, o que acontece, né? Tem tecnologias que elas que são as chamadas, que eu chamo de tecnologias estruturantes, né? São tecnologias que vieram realmente para ficar, não são coisas temporárias ou modinhas, etc. Então, blockchain é uma delas, AI, realidade virtual, etc. e tal. Que elas já estão prontas há bastante tempo. Só que o que acontece? Por que a gente está vivendo agora essa onda do empreendedorismo, etc. E isso está acontecendo? Está tendo pela primeira vez, aí eu vou dizer assim, isso tudo que eu vou falar, essa convergência de 3 fatores, ela está acontecendo há mais ou menos uns 7, 8 anos, tá? De lá para cá. E isso explica, se você olhar no timeline, você vai ver que realmente mais ou menos de lá para cá é que o negócio começou a dar uma acelerada e essas coisas começaram a surgir de forma exponencial. São 3 fatores. Poder computacional. Então hoje, qualquer device, seja um computadorzinho, um relógio como esse daqui, esse relógio aqui, ele tem 800 milhões de vezes, 800 milhões, não estou exagerando, mais poder computacional do que o computador que levou a Apollo 11 à Lua. Caramba. Tá no teu pulso. Então hoje, qualquer pessoa tem device com poder computacional suficiente para rodar algoritmos de AI, bancos de dados parrudos e aplicações de realidade virtual, realidade aumentada. Eu, por exemplo, fiz uma simulação na época lá do mestrado, realidade virtual, era um negócio tosco, era um frame por segundo, não dava uma sensação legal de imersão. Então, assim, não tinha uma aplicação prática. Agora você faz bota um capacete de realidade virtual, pô, Full HD ou 4K já, que já existe, pô, com um frame rate absurdo. Então você tem a sensação. Então, o poder computacional, então hoje os computadores e os devices estão prontos para rodar quaisquer tipo de aplicação. Conectividade global, ou seja, hoje você tem pelo menos 90% da população mundial conectada na internet, seja diretamente ou indiretamente. Então, ou seja, você fez um produto digital, você está automaticamente ali, você tem dependendo da tua estratégia de divulgação, você tem um mercado consumidor gigante à disposição. E o terceiro, que aí explica por que essa coisa aconteceu mais nos últimos 8 anos, que são redes de alta velocidade e baixa latência. O 4G, que a gente estava acostumado já há algum tempo, ele tem até uma velocidade muito boa, mas a latência, que é o tempo que um pacote leva de um ponto A para um ponto B da internet,
ela não era uma latência boa. O 5G veio para resolver isso. É por isso que com o 5G, aplicações, principalmente de IoT, rede de carros autônomos, a própria inteligência artificial, que precisam dessa comunicação, dessa interação mais dinâmica, o 5G, as redes de baixa latência enable isso. Então essa convergência desses 3 fatores é que literalmente fez desabrochar tecnologias que já estavam prontas, mas que estavam com alguma limitação, seja de poder computacional, etc e tal. Então a gente atingiu essa convergência, e isso veio para ficar, não vai mudar, a gente não vai retroceder, e a gente está vivendo literalmente o que o Kurzweil no livro dele fala, que são as tecnologias exponenciais, né? Quer dizer, cada ano que passa, a sensação que a gente tem é que tem mais coisa surgindo mais rápido. Sim. Você vê aí os chats GPTs da vida estão evoluindo, a própria AI está evoluindo, etc e tal. Entendeu? E olha que a gente está falando do AI com a computação de bits e bytes, 0 e 1. Quando a gente chegar no AI com computação quântica, que o paradigma muda, e aí sim é assustador, aí a gente vai ver o bicho pegar. Entendeu? E hoje de manhã mesmo eu estava falando com o Fabrício do CPQD. Sim. E eles estão fazendo testes com 6G já, né? Legal, então, sim. Estamos comemorando a chegada do 5G. Sim, mas é isso mesmo. E ontem, acho que foi no Brasil Journal que eu vi, a NVIDIA com lançamento de uma placa 5 vezes mais capacidade do que a não é à toa que a NVIDIA, assim, ela acertou na mosca, né, cara? Você vê o capitalização dela ali, né? O valor de mercado dela, absurdo. Né? Então, isso tem um significado, isso. Sim. E, assim, trazendo aqui, acho que até fugiu um pouco aqui do que tinha preparado, né? Mas acho que o papo foi para um caminho interessante aqui. Sim. Mas olhando um pouco agora para dentro da Crescera, do que vocês estão fazendo, o que vocês... Todos os fundos de vocês já fizeram alocação? Tem algum fundo ainda fazendo alocação? Não, tem. No Private Equity a gente ainda tem o nosso fundo flagship, que é o 5, o Crescera Private Equity 5. Ele ainda tem ali espaço mais para 1 ou 2 investimentos, né? Mas ele já está realmente na reta final. E a gente deve captar o fundo 6 agora iniciar a captação no final do ano. Tá? Vai ser um fundo aí de uns 2 bi mais ou menos, que é o tamanho que a gente imagina. Para Private Equity os fundos são maiores, né? Então é isso. No Venture, a gente tem um fundo, que é o nosso fundo 3. Porque no Venture a gente tem 2 esteiras lá, tá? Tem a esteira do Early Stage, que é Seed e Série A. E aí são os fundos tipo Createch-like da vida, né? Então, ali investindo em empresas que estão buscando essas rodadas mais Early Stage. A gente acabou de captar um fundo 4, que é o novo Createch, vamos dizer assim. Que aí vai fazer uns 25 investimentos, empresas que estão buscando essa rodada Seed/Série A. Tem o fundo 3, que foi a nossa esteira de Growth. Então a gente tem 2 esteiras, uma mais Early Stage e uma mais Growth no Venture. Então esse fundo 3 investiu, por exemplo, na Tembice das bicicletas, né? Empresas que já estão mais maduras, etc. A Tembice já está na trajetória para fazer um IPO na Nasdaq daqui a, sei lá, 2 anos. Tá? E a gente vai captar o nosso, só que esse fundo 3 também já está na reta final. Então a gente deve fazer ali mais um investimento e vai captar o fundo 5 nosso de Venture, que vai substituir o fundo 3 da esteira de Growth, também aí próximo do final do ano. Então a gente hoje tem dry powder suficiente, porque a gente tem um fundo de Early Stage, né, o Seed/Série A, que tem aí, vai fazer 25 investimentos. Já anunciou um primeiro, deve fazer mais aí pelo menos uns 20, 24 investimentos. E esse fundo do Createch aí, vou tentar entrar um pouco de mais detalhes dentro, porque eu acho que muitos dos empreendedores que estão nos escutando agora, principalmente quem está aí nesse mundo de startups, talvez tenha interesse em conversar com vocês, entender um pouco mais. O que vocês estão buscando nele, como que chega em vocês? Sim, é bom. Aí você pode entrar num site, a gente montou um site específico para o fundo, né, que é createch4.com, tá? Ele é um fundo para investimento em empresas de tecnologia, né, com um diferencial forte de inovação. O que a gente prefere? Tá? Não tem dogma, tá? Mas o que a gente prefere investir? A gente gosta muito do modelo SaaS, né? De soluções digitais, B2B. O B2C é complicado para a gente investir. Porque, o B2C, você sabe, é um negócio que demanda muito capital em geral. O custo de aquisição de cliente sempre é maior do que você imagina no B2C. Entendeu? Então, assim, ir para um fundo de seed, bancar isso, seed/Série A, é complicado. Então, assim, a gente prefere empresas que têm soluções mais voltadas para o mercado B2B, né? No modelo de negócio SaaS, cabra da montanha, que cresce ali de uma forma, né, recorrente ali, etc.
né? Se você é empreendedor que ainda tá com a cabeça 2020, 2021, que é burn, 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 esquece, não precisa nem procurar a gente. Tem outros investidores que gostam ainda disso. A gente gosta do cara que entendo que no começo vai queimar capital, é natural, porra, não adianta, não, né? Também ninguém não tem louco aqui, mas tem que ter um path to profitability, ou seja, a gente gosta desde o D0 de entender ali que o cara ele tá buscando atingir o break-even dele e começar a gerar resultado. Tanto é que empresas que a gente tem ainda na carteira do nosso fundo 2, que está na fase final de desinvestimento, as empresas que remanescentes, a grande maioria delas paga dividendo. Então, assim, a gente não sofreu quase por conta dessa crise que a gente está vivendo nos últimos 18, 24 meses. Porque o nosso mindset na Crescera, tanto no Venture Capital como no Private Equity, sempre foi de eficiência na alocação do capital. Porque a gente nunca foi tentado a captar fundos gigantes. Naquele mindset que eu te falei. Sim. Então, assim, não adianta ir goloso captar um fundo de 1, 2, 3 bi para um mercado que não comporta isso. Que aí você vai ter um mindset errado de alocação de capital. Então, eu prefiro captar fundos menores, alocar de uma forma mais eficiente e partir para um próximo. Eu acho, numa conversa, acho que foi com o Cássio, que passou um tempo nas telas, né? Ele comentava sobre algumas notícias que tinham saído de tamanhos de fundos que estavam sendo captados. Sim. E na análise financeira deles, 30% dos ativos investidos por aquele fundo teriam que fazer um IPO gigante para retornar o capital do fundo. Foi exatamente o que eu te falei. O Cássio tem uns artigos ótimos, ele é bem estudioso, né, das dinâmicas de Venture Capital, né? É bem legal. Então, assim, é exatamente o que eu falei. Então, assim, você alocar capital de um fundo baseado na premissa de que o cara, para aquele negócio dar certo, tem que fazer um IPO no valuation colossal, a premissa é errada. Sim. E para o próprio empreendedor, que muitas vezes tem uma saída estratégica super interessante para ele, mas para o fundo não adianta. Para o fundo não adianta. Aí você desalinha. E se você desalinha, cara, a chance de dar problema é 100%. Entendeu? Quando desalinha o investidor e o empreendedor, eu costumo dizer o seguinte, você tem dois tipos de investidores. Você tem o carnívoro e o herbívoro. O carnívoro é aquele cara, o investidor que, cara, se você é empreendedor e você sangrou, é o tubarão na piscina, né? O cara vai te devorar. Ele no começo tudo é lindo, né? Igual namoro, né? Namoro tudo é lindo, né? Aí você vai conhecendo lá, puta, tem não sei o quê. Mas investidor também, todos eles são lindos no começo, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte, não é o investidor que escolhe o empreendedor é que escolhe o investidor. O negócio é errado aqui no Brasil, né? Se eu fosse empreender agora, eu ia fazer exatamente o que os fundos fazem. Eu ia fazer a diligência do investidor, né? Porque aquele negócio que eu te falei, se você é um empreendedor e tem um bom projeto, não vai faltar dinheiro. Então, assim, você que escolhe o investidor. E aí, tente diferenciar os carnívoros dos herbívoros. Então, carnívoro é aquele cara que ele vai ali, se você der mole, ele vai tomar a tua empresa ou vai te causar muito problema. O herbívoro, que é como a gente se classifica na Crescera, é aquele cara que é mais construtivo, é um cara que, quer construir um negócio junto contigo, te dá a mão, ele não vai te sacanear se você pisar na bola, o que vai acontecer? Acontece, erros acontecem. Então, por exemplo, a Vindi, que é a empresa que a gente investiu no nosso fundo 2, foi vendida para a Local Web, Rodrigo Dantas, né? Você conhece bem, um dos grandes empreendedores aqui do Brasil, meu amigo, inclusive, Rodrigão. A gente, quando entrou na empresa, eles tinham entregue um pouco de equity a mais do que deveriam na rodada seed, de anjo. O que a gente fez, cara? A gente, parte do investimento que a gente fez numa rodada subsequente, a gente financiou eles para eles comprarem o equity dos anjos. Não é todo investidor que faz isso. Não é mesmo. E a gente já tinha a visibilidade que a empresa ia bombar. Bombar no bom sentido, entendeu? Então, assim, sabe? É isso, é o investidor que é construtivo. Isso não é mentira, não. Pode perguntar pro Rodrigo. Quem conhece ele pode perguntar. Entendeu? E até nesse, talvez, uma das grandes diferenças para quem chega no Venture Capital, ou aqui falando da base da própria CapTable, que está analisando algum negócio para investir, se tem muito uma visão de mercado mais de M&A, de um para alguém ganhar, o outro tem que perder, né? E normalmente é isso, eu quero uma fatia maior, eu quero um valuation menor ou maior, eu quero alguma cláusula contratual que vai limitar o poder daquele empreendedor de alguma maneira para que eu tenha um poder. E quando tu vê, se aquele ativo não crescer, tu vai perder não serviu mais. Pra nada. Eu costumo dizer, isso está melhorando, né? Porque, de novo, o nosso mercado está amadurecendo, né, Léo? Então, assim, é natural que a gente tenha distorções, etc. Mas, assim, na época que a gente estava investindo no fundo 2, e aí isso era 2014, 15 até 17, o mercado estava bem menos maduro do que agora,
eu recebi muita empresa boa, empreendedor bom, mas eu tive que negar porque o cap table estava tão zoado por anjos, que na verdade são demônios, não são anjos, né? Que, cara, o cara tomou, sei lá, 60% da empresa na rodada anjo. Cara, porra, entendeu? Não dá, não dá. Isso dá uma dor, né? Dá E quando uma a gente vai em dor. evento, escuta a galera Dá uma falando, dor, aí você negócio vai, redondinho. aí você olha para empreendedor e você fala, putz, cara, você deu mole, bicho. Porra, às vezes dá para ajudar, como foi o caso da Vindi, mas às vezes não dá. É. Entendeu? Então, assim, aí é dose. Mas acho que os empreendedores também estão aprendendo e não estão caindo mais no canto da sereia, como E caiu eu acho que antigamente. isso que a gente está fazendo aqui é parte dessa educação para Super. eles, né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui na CapTable e outros é muito importante. Porque vocês estão na ponta da lança ali. O primeiro contato do empreendedor, em geral, é com vocês. Não é com fundos como a gente. É com vocês. E vocês, com o mindset correto que vocês têm, vocês fazem um serviço muito importante de educação, né? Isso é valiosíssimo, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito o trabalho que vocês fazem. Pô, muito obrigado. Facilita a nossa vida, tá? Facilita a nossa vida. Não é sempre que a gente escuta dessas, Não, aí muito bom. Não, e é verdade, é do coração. Inclusive, por exemplo, quando eu vou avaliar uma empresa que está vindo e já recebeu uma rodada, seja de anjo ou de plataformas de crowd, dependendo da plataforma que eu conheço, eu falo assim, opa, aqui já sei que vem coisa boa. Porque eu sei que o trabalho que vocês fazem, a diligência, né, o mindset, até alguns anjos que eu também já conheço. Então, assim, você vai começando a criar essa reputação também ali, sim. entendeu? Então, acho que isso faz parte. E o VC é um negócio muito reputacional e de acesso, 100%. né? Se alguém faz alguma coisa errada, isso corre muito rápido. Cara, no VC mercado. é um negócio de pessoas. Mais até do que o Private Equity. Porque o Private Equity, em geral, as empresas já têm um tamanho, né? Já tem ali né, a gestão é profissional, etc. O VC é muito a pessoa ali, o time dos founders, etc. E os investidores que ajudam na jornada, ao longo da jornada. Então ali são as pessoas. Se você bota uma semente, uma maçãzinha podre ali no cesto, ela vai contaminar aquele negócio muito mais fácil. E não adianta. E tem gente que, de novo, nosso mercado não é tão grande ainda. Então, se você fizer besteira, cara, você vai se queimar. Porque as pessoas vão saber. E a gente viu já várias histórias aí nesses últimos tempos aí de pessoas que estavam ali fazendo as suas besteirinhas, achando que estavam passando desapercebido e agora estão vendo que o mercado se fala. É bom. É bom isso. É bom, né? É bom. E aí, tu comentou, né, que tem um fundo mais seed, um fundo de growth, Isso. tem o Private Equity. Esses estágios diferentes entre os fundos é para que um gere deal flow para o outro ou não tem uma conexão entre eles? Não. A gente, em geral, evita, na verdade, a gente não faz um fundo investir numa empresa do outro fundo. Tá? O único caso que a gente fez isso foi a Alura, que foi investida pelo nosso primeiro fundo de venture e agora, mais recentemente, pelo tamanho que ela foi investida pelo nosso fundo de private equity. Mas aí a gente tem uma regra de ouro, que é um fundo não dá saída para o outro. Primeiro, a gente não gosta dessa questão de um fundo investir no mesmo ativo. 2 fundos da casa investirem no mesmo ativo. A gente prefere não fazer. Mas até, assim, podemos até fazer em casos excepcionais. Mas a regra de ouro, que aí você elimina o conflito, cara, você não, tudo bem, você pode até fazer, mas você não vai dar saída para outro fundo. Porque são fundos com bases de investidores diferentes. Como é que você vai justificar o preço que você pagou, o conflito? É complicado. É complicado. Certo. Entendeu? Então a gente tem algumas regrinhas importantes para você preservar a reputação. É importante. Quando você está gerindo um fundo, você está gerindo capital de terceiros. Se fosse o capital próprio, você pode fazer certas coisas que o capital de terceiros você não pode fazer. Tem que ter muito mais diligência com o capital de terceiros que você tem com o seu próprio capital. Boa. E como que tu vê a dinâmica do co-investimento, né? Vocês, quando encaram uma oportunidade que parece muito interessante, vocês querem pegar ela toda para aumentar a exposição dentro daquele ativo ou vocês gostam de ter esses A gente gosta de parceiros? compor. Às vezes não dá, às vezes o próprio empreendedor não quer ter tantos investidores, né? Mas, em geral, a gente é super aberto a co-investir, gosta. Tivemos vários casos ao longo do tempo aqui em todos os nossos fundos de co-investidor. Então, por exemplo, aqui na Nelógica, e tanto no Venture Capital como no Private Equity. Na Nelógica, Marcos e Fabiano, um grande abraço. A gente co-investiu com a Vulcan, né, que é um fundo americano, inclusive, etc. Então, a gente gosta de co-investir. A gente acha que você divide risco também.
Tudo bem, você pode, se a empresa der muito certo, podia ter mais. Mas, cara, se você faz isso ao longo de um portfólio, você acaba tendo uma diluição do risco que é saudável para o negócio. Não adianta achar um negócio my precious, é meu, não sei o quê. Não, sabe, cara, isso é um pensamento brasileiro horroroso. Você vê nos Estados Unidos, os grandes deals, você tem lá os investidores que meio que se cotizam quase, né? Botam ali, etc. E é legal isso, é bacana. Cria esse ambiente onde todo mundo ganha também, né? E na hora que perde, não dói tanto para um ou outro só. Pô, eu vou querer voltar então nesse case da Nelogica, eu acho Legal. que é emblemático assim também para nós, onde nós estamos aqui, o prédio onde a Sim, gente está gravando, o é prédio isso. onde fica a sede da CapTable, era a sede Era da a sede da Nelogica, né? Que é Nelogica. uma empresa que nós temos uma grande admiração aqui Sim, também de sim. Porto Alegre, né? Então, nos conta um pouco mais sobre esse Legal, case. legal. Não, o Nelogica é um baita case, né? Quer dizer, o Fabiano e o Marcos são empreendedores, pô, não só na física e é aquele cara que é legal na física e na jurídica, né? Então, assim, são gente boa como pessoa, muito gente boa, mas, porra, baita empreendedores, sabe? Resiliente. Era inacreditável. Quando a gente chegou na Nelogica, né? Quando ela apareceu no nosso pipeline, a gente meio que coçou a cabeça, falou assim, cara, uma empresa desse tamanho nunca teve investidor, não é possível. Os caras conseguiram levar a empresa a um tamanho considerável sem nenhum investidor. Isso é um baita mérito. Aliás, pô, empreendedores aqui do Sul são muito fora da curva no bom sentido. Assim, eu falo porque, pô, alguns dos meus melhores cases de saída foram de empresas aqui do Sul. A Bling, a Iller, a Easy Commerce, vários outros aqui do Sul. O empreendedor gaúcho, ele é muito top. Ele é muito top mesmo. Assim, formação boa, sério, honesto, entendeu? Então, assim, eu vou te falar, eu posso falar, porque eu invisto em empresas de todo o Brasil. Não tô desmerecendo os outros estados, não. Tô exaltando aqui o Sul, tá? Então, tem outros empreendedores muito bons em outros estados também, claro que tem. Mas aqui a média aqui eu considero substancialmente maior, tá? Melhor. Então, assim, a Nelogica, a gente participou de um processo que era um processo até bem competitivo, porque foi no auge ali da euforia 2021, 2020, 2021, né? Era um ativo de ouro aqui no mercado brasileiro para o private equity, porque, porra, era uma empresa que basicamente dominava o seu setor de uma forma colossal, absurda. Ela hoje é mais líder ainda do que nunca, mas na época já era líder, era disparado, com uma plataforma que é um colosso. Aquele negócio não vou nem chamar de Ferrari, aquilo ali é a McLaren, né, das plataformas de investimento. A quantidade de tecnologia, atualização que tem ali, é difícil catch up. Se fosse um empreendedor agora estivesse querendo virar concorrente na lógica, eu ia falar, vai ralar, cara. Vai ter que ralar pra cacete, pra catch up. Mas, então, assim, foi um processo que muitos fundos, até lá de fora, né, estavam disputando. E eu acho que o que ganhou, e aí vocês podem perguntar pro Marcos e pro Fabiano, né? Eu acho que o Marcos e o Fabiano viram na gente aí. Esse dia ele é tocado por mim e pelo Daniel. O Daniel é meu sócio lá, é o CEO, inclusive, da Crescera. E o Daniel também tem uma história empreendedora muito bacana, assim como eu. Então a gente é uma dupla legal nesse sentido. E eu acho que o Marcos e o Fabiano, eles tiveram um mindset que eu acho que é o correto. Não é valuation. Não vou pegar o fundo que está pagando mais. Eu vou pegar o fundo em que eu imagino que aqueles pessoas que vão estar tocando o fundo, né, na interface com a gente, sejam as que vão gerar mais valor e que vão me ajudar mais na jornada. Eu acho que eles viram essa característica na gente, de já ter esse perfil empreendedor também, etc. E a Crescera, a gente tem isso lá dentro, esse DNA muito empreendedor também. Os sócios principais da Crescera, em geral, uma boa parte deles já foi empreendedor, assim como eu. Então acho que isso foi muito interessante eles escolherem a gente, porque foram eles que nos escolheram. Obviamente a gente abordou, mas eles estavam com a mesa cheia. Eles podiam comer do caviar ao filé mignon. Escolheram um filézinho mignon nosso aqui. Foi legal, não foi o caviar, mas foi um filé mignon que eu acho que eles estão gostando. Entendeu? Então foi uma história bacana. E a empresa, assim, ela tá indo muito bem. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, e isso vale para qualquer uma, mas na lógica é um case que eu tenho, é a questão da cultura. O Marcos e o Fabiano, eles são caras muito sérios, que têm um mindset de cultura muito correto. E eles conseguem permear isso na companhia como um todo.
você sabe muito bem, né? Cultura é uma startup, é tudo. Sim. Se você tem a cultura errada, ferrou, cara. Esse negócio tá fadado a dar errado. É. Então a cultura é tudo. Então se você tem um empreendedor com o mindset correto, né? Sabe bater o tambor e valorizar as pessoas e deixar a turma com tesão, etc., né? Num ambiente com uma cultura correta, isso faz a diferença, cara. A gente viu isso. Nossos grandes cases que a gente teve na história da Crescera foram empresas que o empreendedor realmente tinha essa visão de cultura muito bem azeitada e soube construir um negócio bacana. Isso a gente, acho que escuta na grande parte das conversas, né? São as pessoas, é um Sim. negócio de pessoas, sejam as pessoas que estão liderando, fundaram esse negócio, seja as pessoas, seja a cultura dessas pessoas levada para o restante da equipe, né? E olhando aqui para um pouco de futurologia, né? Olhando para frente, pelas tuas palavras aqui, tentando trazer, a gente está começando um novo ciclo, né? Então, acho que agora, talvez já não estejamos mais na parte mais baixa desse ciclo, né? A gente já está subindo ali a escada. E nessa subida de escada, tu acha que vai ter mais gente, que vai ter mais players? O que são as tendências desse próximo ciclo? Acho que esse negócio é meio Darwin, né? Quando você tem ali um ciclo para baixo, como a gente está vivendo, tem muita gente que morre porque não estava adequado às situações, às condições ambientais, vamos dizer assim. Que é bem Darwin, né? Você tem que se adaptar ao ambiente, né? Então, assim, acho que essa barriga que a gente está tendo e está saindo da barriga, ela limpou muita gente que não estava adequada, que não soube se reinventar, inclusive. Porque quando você está errado, ou você se reinventa ou você morre. Sim. Então, quem morreu aqui é que não soube se reinventar. Mas, por outro lado, tem gente nova entrando também. E já entrando com um mindset diferente, porque já está olhando, olha aqui o que não fazer. Então, assim, acho que é um processo natural. Você vai ter sempre gente nova entrando. E quando eu falo de gente nova entrando, tanto do lado do empreendedor como do investidor. E é assim que faz. Aquilo, lembra que eu falei? É uma senoide. Só que é uma senoide que está sempre andando para cima. Que bom. Entendeu? Então, eu não acho que a gente está andando sempre na reta aqui, não. É para cima. E o mercado vai crescendo, vai amadurecendo, e novos empreendedores vão realizando suas saídas e fazendo novos empreendimentos, investidores vão ganhando dinheiro, vão devolvendo dinheiro para os seus LPs, né, para os seus investidores, e aí esse negócio volta e a cadeia roda de novo, a roda gira de novo. É assim que deveria ser e que eu acho que vai ser. Eu já vivi esse negócio algumas vezes, então... De novo, a não ser que a gente tenha um evento disruptivo, né? Sim. Que é aquilo que a gente falou. Mas eu acho que, se Deus quiser, não. São mais difíceis de prever, né? Que a gente não controla. E assim, bom, papo bom passa muito rápido, né? Acho que já estamos há quase 1 hora aqui, pelo menos, falando. O que seria uma mensagem final aí para quem nos acompanhou até agora? Vamos lá. Para o empreendedor, eu digo o seguinte. Você está vivendo o melhor momento da história para empreender. Por conta dessa convergência que eu falei, eu lembro que na época que eu fiz aquela empresa, a fábrica de software, a gente tinha um data center, a gente teve que montar um data center. E aí era uma sala gigante, com os servidores, não sei o quê. Hoje você não precisa, você pode fazer da sua garagem, você joga na nuvem da Amazon, da Microsoft, etc. Hoje é muito mais fácil empreender. As ferramentas estão todas aí para você. Você tem um AI as a Service, você tem tudo. Então, assim, o momento é mágico para empreender. Tem capital, tem ferramentas, né? E tem gente boa para te orientar. E tem bons investidores. Então, se você é empreendedor, o momento é mágico para empreender. O Mark Andreessen, ele disse em 2011, né, que o software estava devorando o mundo. E foi uma frase maravilhosa, né, cara? Muito verdadeira. O que eu digo hoje é que AI vai otimizar o mundo. Então, essa onda que a gente está vendo agora do AI, que vai ser uma onda que vai ficar por bastante tempo, e ela é muito transformacional para a humanidade como um todo, praticamente o AI vai ser uma ferramenta que vai suportar a otimização de praticamente qualquer processo. De uma forma muito mais sofisticada. Então, a gente vai viver um ciclo maravilhoso de novos negócios que vão surgir ou negócios que já existem que vão ser otimizados por tecnologias como o AI. Então, é um momento mágico para se empreender. Então, essa é a minha mensagem, que se eu estivesse empreendendo agora, eu estaria cheio de vontade, porque a hora é agora. Com um convite desse, quem estava em dúvida agora, eu acho que já está tirando do papel. Fundo, cara, vai fundo. Bom, então,
Muito obrigado, Nada, Fernando. que Pô, isso. muito obrigado, Crescera também, né? Sim, Por ceder aqui Nossa, esse olha, espaço é um para prazer, nós. uma aí. honra estar aqui com vocês, sério mesmo. Ah, que bom. Muito obrigado também para todo mundo que nos acompanhou até agora, seja pelo vídeo, seja pelo áudio, né? Em todas as plataformas aí onde a gente está distribuindo. Onde você está ouvindo esse podcast também tem outros episódios interessantes já gravados e outros que a gente ainda irá gravar, né? Então fique aí, como é que fala? Bota o sininho aí, Bota o né? sininho. Para receber as notificações. Agradeço também a galera da Super Labs, né? Que deixou aqui o nosso cafezinho Opa, pós-podcast. será Aqui devorado. a gente vai devorar. Até vou ver se eu consigo um cupom com essa galera aí para botar na Opa, descrição do boa, episódio, alguma boa. coisa assim. Mas, pô, muito bom te receber. Fica o convite para próximas Sem vezes dúvida. também que estiver em Porto Alegre. E até mais aí para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado.